Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos. Primeiro vídeo de 2021. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que está bem relacionado com esse ano, inclusive, esse novo ano que vai vir, e é sobre Cuba, sobre a proposta do trabalho correção que vai ser implementado esse ano na ilha. E mais do que isso, sobre os desdobramentos, as causas, as consequências, as implicações econômicas, classistas, no que tange à unificação da moeda e no que tange à autossuficiência da reprodução econômica do país. Bom, para começar, é preciso esclarecer que esse plano trabalho-correção ele já deveria ter sido implantado desde 2013, quando ele foi apresentado e planejado. Só que o partido e a Comissão Econômica decidiram postergar a sua implementação para um momento que fosse mais adequado, politicamente e economicamente. A questão é que 2020 fechou, se eu não me engano, com menos 8% de recessão na ilha por causa do coronavírus e da pandemia, Então, foi meio que forçadamente implementado diante das condições materiais e das condições objetivas, econômicas e políticas da ilha, no pior momento possível, Esse processo de postergar essa decisão foi implementado, na verdade, no pior momento possível e não no melhor, como se esperava a Comissão Econômica. Esse plano, ele consiste em 3 bases específicas que a gente vai desdobrar a seguir. A primeira delas é a unificação monetária do CUC e do CUP, o CUC sendo a moeda ligada diretamente ao valor do dólar e a CUP os pesos cubanos. O segundo é a fixação de uma taxa de câmbio única para todos os setores produtivos e de serviços dentro da ilha. A gente vai desdobrar isso mais para frente, mas só para adiantar, existem certos setores, ainda existem, porque o plano não foi implementado na sua totalidade, mas existiam setores na ilha que tinham uma conversão monetária diferente de outros setores. Então o plano vai unificar essa conversão em um valor base. E o terceiro, por fim, é a eliminação de grande parte de subsídios para empresas estatais que se provam ineficientes economicamente para a ilha. E para falar disso a gente vai ter que ter calma. Então vamos por partes, vamos dividir essas 3 etapas em 3 tópicos e discutir eles antes de nos aprofundarmos muito nessa questão, ok? Vamos lá. Calma, vem comigo. Sobre a unificação monetária do CUC, do peso conversível e do peso cubano. O CUC, peso conversível, CUP, pesos cubanos, falar assim que é mais fácil. Desde 1994 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente um pouco depois também, até ele deixar de existir, com a implementação do trabalho correção, existem 2 moedas circulantes e ativas na ilha de Cuba. O peso conversível e o peso cubano. A criação do peso conversível, que é altamente ligado ao valor original do dólar, ou seja, um peso cubano não tem o mesmo valor que um peso conversível é igualável de valor ao dólar, valor monetário, E ele foi criado com o objetivo de atrair mais investimentos estrangeiros para a ilha diante do bloqueio econômico, que é um bloqueio desumano, que é um bloqueio imoral, que é um bloqueio que mata o povo, é uma arma de destruição em massa dos Estados Unidos, usado para intimidar países que ousam desafiar a sua hegemonia completa do bloco atlântico, da OTAN e do capitalismo imperialista decadente que existe nos Estados Unidos. Bom, isso fica para outro vídeo, falar um pouco mais, discutir um pouco mais das implicações do bloqueio contra a ilha, mas a intenção da criação do CUC é exatamente desdobrar outros caminhos econômicos que não perpassem diretamente pelas áreas afetadas pelo bloqueio criminoso dos Estados Unidos. Então, nesse caso, sedes de turismo, multinacionais, serviços estrangeiros abordados na ilha eram negociados em pesos conversíveis, não em pesos cubanos. E, ao mesmo tempo que isso acontecia, as empresas estatais no país tinham uma taxa de câmbio, que é o que a gente estava falando antes, fixada no mesmo preço do peso conversível. Não importa se elas eram tratadas como peso conversível ou pesos cubanos normais. Elas tinham uma taxa de câmbio e de subsídio com valor monetário igual ao peso conversível. Ou seja, $1 seria igual a 1 peso. E basicamente esses eram os subsídios gerados
para essas empresas de bens e serviços que deixavam estes baixos na ilha, com preços baixos, e manipulavam o preço da oferta, né, para a população ter acesso a esses bens e serviços de maneira mais ampla. E bom, o peso cubano é o peso que circula entre a população de Cuba, né? Ou seja, salários, contas, bens de consumo, serviços são taxados e são precificados em pesos cubanos. A ideia central de unificar as duas moedas é extinguir o peso conversível, esse peso que é altamente igualado ao dólar, e trabalhar em todas as transações, no sentido cambial e no sentido de pagamento de oferta de preço, com o peso cubano, que mediante ao dólar em unidade, equivale a 24 unidades de Si. Ou seja, o peso conversível equivalia a $1, o peso cubano equivale a 24. O segundo tópico, que trata da fixação da taxa de câmbio sobre um valor único, ele se desdobra da seguinte maneira. Se antes a taxa de câmbio era diferente entre importações, exportações e comércio interno, como a gente já viu, o CUC e o CUP representavam valores bem diferentes na hora das transações e para os subsídios das empresas que ofereciam bens e serviços, a proposta agora é unificar todos esses setores em apenas uma taxa sobre o peso cubano, né? Igual a maioria dos países opera. Isso quer dizer que as importações não vão ter mais as medidas fixadas no valor do dólar, ou no caso no valor do peso conversível, mas que é igualado ao dólar, né, para operar. E nesse sentido, vai ficar mais caro, entre mil aspas, porque vai precisar de uma maior quantidade de dinheiro para se operar esse ritmo de importação de bens e serviços. E ao mesmo tempo, o comércio interno vai ser afetado de maneira negativa com esse processo a curto prazo, e a gente vai ver o porquê mais à frente. São coisas a se debaterem, mas a curto prazo, o comércio interno vai ser afetado negativamente, tanto em oferta de preço quanto em oferta geral de bens e serviços. E o terceiro ponto, que trata da eliminação dos subsídios, retrata uma necessidade objetiva que está diante da ilha, que está diante das contas e diante da dependência que a ilha tem do setor do turismo estrangeiro e, por sua vez, dependente também dos setores multinacionais que aplicam os investimentos ali nessa área, né? E trata-se do seguinte: a economia cubana ela é regida 85% pelo setor estatal. Isso a gente está tratando de grandes órgãos de regulação e de fiscalização, por exemplo. O setor do turismo é comandado em grande parte pelo Ministério da Defesa, né? E pelas empresas que se desdobram do Ministério da Defesa, que são estatais, né? Apesar de várias subempresas que atuam diretamente na área do turismo, que atuam como provedoras de serviços, serem estrangeiras multinacionais. Espanholas, portuguesas, francesas, belgas, tem de tudo, inglesas. Com a eliminação desses subsídios estatais para essas empresas, é estimado, alguns especialistas econômicos estimam, que pelo menos 40% do total dessas empresas seja afetado duramente, de alguma forma, pelas medidas e as consequências objetivas, ou seja, se elas vão fechar, se elas vão manter algum tipo de subsídio, ainda não estão colocadas. Então não dá para prever como vai ser esse futuro macroeconômico da ilha, mas dá para saber que pelo menos 40% das empresas, se perderem os subsídios, vão ser afetadas negativamente, ou seja, vão encarecer a sua oferta de preço pelos seus serviços ou pelos seus bens para a população em geral. A taxa de câmbio, sendo igual a $1 pelo subsídio colocado, garantia que o preço final dessa oferta do serviço ou do bem fosse relativamente barato para a população, que não tem um poder de compra muito grande, né? Mas, com esses subsídios, a oferta e o preço equivaliam a uma condição de vida X. E se esses subsídios forem perdidos, vai ser algumas vezes mais X do que era antes, né? A intenção do partido e da Comissão Econômica de seguir essa lógica, ela vem de dois problemas basilares e duas contradições que existem dentro da ilha. O primeiro, obviamente, é a questão de que não está sendo economicamente possível manter esses subsídios da forma que a economia está sendo gerida de maneira macroeconômica, né, pelo bloqueio e pela dependência do turismo. Não está sendo, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas não está sendo economicamente viável manter esses subsídios dentro da ilha da forma que eles estão sendo mantidos. E o segundo, por sua vez, se baseia na tentativa de beneficiar a longo prazo
e fixa bem essa ideia de longo prazo a economia doméstica ao invés da dependência direta da importação desses bens e serviços. Isso é muito importante da gente falar. Porque a gente tem que discutir as perspectivas a curto, médio e longo prazo economicamente diante dessa decisão da Comissão Econômica e diante dessa realidade que vive o povo cubano. E para isso a gente vai discutir aqui, primeiro, começar com a parte ruim, né, com a parte que é claramente desfavorecida dessa medida do trabalho correção, que é o curto prazo econômico. As consequências tendenciais a curto prazo econômico que a gente pode esperar do trabalho correção está diretamente ligado ao aumento geral dos preços dos bens e serviços, como eu já falei, para a população em geral. Ou seja, menos acesso a esses bens e serviços. Ou pelo menos, menos poder de compra para a população, menos poder de consumo. Além disso, alguns bens e serviços disponíveis pela atuação do subsídio vão ser modificados para ficarem mais caros ou, inclusive, vão ser extintos, né? Tornando a renda do cidadão relativamente menor ou então o serviço indisponível. Como resposta a isso, o partido tomou uma providência de aumentar em quase 500% o salário geral e outros benefícios subsidiados pelo Estado que facilitam o acesso e o consumo da população. Mas a questão central dessa decisão é visar o fato do poder de consumo que representa o valor desse salário, né? Qual é a realidade objetiva na questão do poder de consumo, do poder de troca, do poder de atuação econômica do indivíduo dentro da sociedade, que isso vai trazer, que esse aumento vai trazer. E eu falo isso por quê? Porque a inflação, combinada com a alta de preços ofertados, obviamente a inflação é um grande problema que vai existir com um aumento de 500% na renda salarial e na impressão da moeda para garantir esse valor chegar para garantir que esse valor chegue de forma adequada aos recursos de acessibilidade e de consumo da população, né? Isso combinado com a oferta de preços que vai subir por causa do fim dos subsídios, pode ser muito penosa para a população a curto prazo econômico, né? Essa é a maior questão que a gente tem que visar quando a gente estuda esse problema. Como a Comissão Econômica vai controlar a oferta de preços em disparada e a inflação. E bom, para a gente falar a médio e a longo prazo, a gente tem que falar do combate a essas questões que o curto prazo colocou para a gente. Para combater essa realidade, Cuba vai precisar de um plano de contingência a longo prazo. Ele não vai poder ser feito a curto prazo. Curto prazo a gente já viu quais são as tendências do efeito desse trabalho de correção. Mas a inflação ela só vai ser controlada se o balanço monetário do país não depender de cada vez mais imprimir moeda para suprir a necessidade que o valor baixo dela vai deixar na economia. E para isso, o controle de preços, o tabelamento de preços, ele não é uma solução definitiva. Com certeza não é. Inclusive, a gente já viu dando errado diversas vezes nas experiências, inclusive capitalistas. O tabelamento de preço ele pode trazer um resultado a curto prazo. Ou a curto médio prazo, se a gente for muito otimista. Mas a médio longo e a longo prazo, ele não funciona porque ele não ataca a problemática central da inflação, que é a questão fiscal deficitária. Essa é a questão central que precisa ser atacada. O controle dos preços é como se controlar uma abstração. É como se controlar a forma e não o conteúdo. É como atacar a forma e o conteúdo permanecer o mesmo. E eu não vou falar nem em aumentar os juros, porque, enfim, também não faz nenhum sentido. A longo prazo, a verdade é que Cuba vai precisar de maior valor na sua moeda e maior valor agregado circulando na sua economia. Ou seja, maior investimento, maior consumo, enfim, maior força da sua moeda. O caminho para isso pode ser, felizmente, né, pode ser atingido dentro de um espectro micro e macroeconômico da realidade do país. É possível. A possibilidade do desenvolvimento de negócios locais e do giro monetário interno da economia aumenta o consumo, obviamente, e a renda. Como consequência, aumenta também a arrecadação e a força da moeda circulante dentro do país, né? No sentido macroeconômico, Cuba abre com essa movimentação, com esses fins dos subsídios, com o fim da transação econômica monetária diferente entre o CUC e o CUP, né? Ela abre movimentações de maiores possibilidades de exportação e de investimentos que não sejam correlacionados
a exploração unilateral de serviços e de commodities dentro da ilha. Obviamente, as empresas europeias atuantes, elas não enxergam com bons olhos a medida, inclusive não enxergam com bons olhos nem o bloqueio dos Estados Unidos, que pune as empresas europeias por atuarem dentro da ilha, para vocês terem ideia, mas eles não enxergam esse trabalho correção com bons olhos porque eles não vão ter mais as suas taxas de câmbio favoráveis, né? E ao mesmo tempo, elas atuam em grande parte no setor de serviços, principalmente no setor de turismo da ilha, que vai ser um fator que vai perder grande parte do seu monopólio de controle econômico dentro da ilha, sobre a economia da ilha, né? Hoje em dia, a ilha é altamente dependente do turismo. Esse passo é um passo em direção à independência parcial do turismo que existe dentro da ilha. E como eu disse antes, vão ser abertas maiores possibilidades de exportação e inserção no mercado mundial. Claro, isso se não fosse o bloqueio econômico que destrói os países que são afetados por eles e mantém esses países em rédea curta e que atinge principalmente os setores civis da sociedade. Se não fosse o bloqueio criminoso dos Estados Unidos e do Bloco Atlântico contra Cuba, teríamos possibilidades imensas de inserção no mercado mundial da ilha e de exportações. Mas ainda assim, existe um setor que vai ser contornado por esse lado das exportações e da oferta no mercado mundial. A gente já toca nesse assunto. É possível ter, com esse tipo de medida, uma visão estratégica de um novo tipo de exportação e de soberania, por incrível que pareça. A gente vai falar disso, mas é possível ter essa visão. Desde sempre, e para isso, né, no caso, a gente vai precisar falar um pouco da história, e desde sempre, a Cuba socialista, o país Cuba, depois da Revolução, como eu quero dizer, foi um local de aporte e de extração de commodities, né? Cuba se inseriu no mercado internacional com a União Soviética sem a possibilidade de autossuficiência. E quando eu digo autossuficiência, eu não quero dizer autossuficiência econômica plena, não é isso que eu quero dizer. Autossuficiência econômica, que eu estou tratando aqui, é um modo de enxergar a economia própria do país de maneira a que ela consiga pelo menos se reproduzir dentro da escala que é prevista para manter uma estabilidade econômica. Cuba não era e nunca foi autossuficiente nesse sentido. Inclusive, nenhum país do bloco socialista tinha essa autossuficiência. Eles eram altamente dependentes dos bens e serviços que eram ofertados pela União Soviética. Um exemplo que a gente pode colocar é o fato de que o capital estrangeiro que girava na ilha, naquela época, passava pela troca de commodities, né? A gente pode falar açúcar, café, tabaco, rum, né? Esses produtos que não são industrializados ou se passam por um processo produtivo industrial, ele é muito simples, né? Couro, carne, né? Enfim, essas paradas, né? E eles passaram por uma divisão desigual, que eram trocados numa divisão desigual entre esses produtos commodities e os bens de produção e os técnicos, que eram poucos, né? E os bens de consumo mais industrializados que vinham da União Soviética. A gente pode falar do petróleo, do maquinário, dos veículos, né? Da infraestrutura, enfim, todos esses processos que passaram por um círculo de produção muito mais forte do que a troca desses produtos commodities ou pouco industrializados, além claro, da mão de obra técnica que também advinha da União Soviética. Então, assim, desde sempre, a indústria doméstica cubana ela não perpassou pelo desenvolvimento, pela reprodução desses bens que eram trazidos da União Soviética, ou desses quadros técnicos que eram trazidos da União Soviética. Ela ficou altamente dependente desse tipo de importação e a própria indústria doméstica não conseguia reproduzir a manutenção que seja necessária para dar continuidade a essa oferta de bens e serviços. Esse é o sentido que eu trago para a palavra dependência econômica, né? E é o sentido também que eu trago para a contradição que existe entre a autossuficiência econômica, né? Eu não estou falando que um país isolado do mercado mundial de trocas vai conseguir ser autossuficiente, é muito difícil, né? Ainda mais uma ilha que não tem recursos naturais abundantes disponíveis para a sua produção doméstica. Mas seria possível que Cuba andasse e desenvolvesse mais um caminho de reprodução da sua economia, ou de possibilidade de reprodução da sua economia, não que ela precisasse reproduzir naquela época, mas hoje precisa, por exemplo, né? Então, faltou esse aspecto e, no caso da União Soviética, todos esses países que compunham o bloco socialista passaram pelo mesmo problema.
passaram pela mesma dependência econômica. E bom, Cuba não consegue fazer isso hoje, dentre alguns fatores. O mais importante, na minha opinião, seria o bloqueio econômico, né? O bloqueio impede que Cuba, para vocês terem ideia do que é esse bloqueio, ele impede, né, que Cuba comercialize com países que estão inseridos na lógica do bloqueio estadunidense, né? Ou seja, eles estão inseridos na lógica, eles podem não concordar, mas eles são coagidos pelos Estados Unidos e pelo Bloco Atlântico, né? Tanto que, igual eu disse antes, as empresas são processadas pelos Estados Unidos por furarem o bloqueio, né? Não tem nenhuma dependência legal, jurídica entre esses países, e os Estados Unidos coage os outros países a aplicarem a lógica do bloqueio econômico contra a nossa ilha de Cuba. Então vamos lá, como é que funciona basicamente? Produtos que são manufaturados em Cuba não saem para os Estados Unidos e são muito restritos em outros locais do mundo. Além disso, produtos, e o mais importante, né? É muito importante esse fator dos produtos manufaturados em Cuba, né? Por causa da estagnação da exportação, né? Mas mais importante que isso, produtos que têm pelo menos 10% da sua área de produção feita ou confeccionada por alguma empresa americana, não precisa estar em solo estadunidense, uma empresa americana, e a gente sabe que os monopólios eles são muito fortes no aspecto produtivo e que o imperialismo estadunidense colocou a empresa para todo lugar do mundo. Então, basicamente, qualquer produto, por mais simples que ele seja manufaturado, pelo menos 10% da produção vai passar na mão de uma empresa americana. E se passar 10% pelo menos por uma linha de produção americana, norte-americana, estadunidense, para a gente falar corretamente, né? Esse produto não entra em Cuba. Esse produto é proibido de ser importado por Cuba. E nisso a gente está falando de materiais de medicamento, de maquinário, a gente está falando de indústria técnica, a gente está falando de bens de produção, a gente está falando de tudo, né? A gente tem um acordo que foi feito na década passada, na década 2021, 2010, né, na década retrasada, a gente já está em outra década, vamos lá. Na década retrasada foi feito um acordo que possibilitava a importação de alimentos e de medicamentos, mas que são produtos primários, né? São produtos de dependência, produtos que entram e são rapidamente consumidos, né? Não se dá a técnica nem o maquinário de produção para replicarem, para reproduzirem esse tipo de produção dentro da ilha. E bom, a gente entra então num processo que é interessante e que gera algumas dúvidas, né? E que não está esclarecido ainda. Então vai ser o meu palpite econômico aqui. Se Cuba está se abrindo para o desenvolvimento do seu mercado interno e para a exportação, diante de um bloqueio que impede que ela comercialize com outros países do Bloco Atlântico, né, subjugados pelo imperialismo estadunidense, qual país é o alvo de Cuba? Qual país que Cuba está visando negociar essas exportações, esse novo tipo de gerenciamento macroeconômico? O meu palpite, sincero, é a China. E por que eu acho que a China não traz o mesmo problema que a União Soviética trouxe? A China ela se diferencia da União Soviética em um aspecto específico. Em vários outros, né? Claro, mas, enfim, no sentido que a gente está falando aqui, em um aspecto específico. Esse aspecto é o seguinte, ela não interage no mercado interno buscando o setor primário. Ela pode, muitas vezes ela vai, mas o foco dela, e a gente está falando do foco sino-cubano, as interações de Cuba com a China não foram de interações do mercado primário, do setor primário da economia, né? Ao contrário, o foco de investimento da China em Cuba está no setor tecnológico, está no setor de serviço, no setor terciário, e mais que isso, não só no setor terciário, mas no setor tecnológico terciário. Principalmente no aspecto da educação e da saúde, que, como a gente bem sabe, Cuba é um exemplo mundial. A China já colocou dentro de Cuba laboratórios de nanotecnologia para a medicina e ferramentas altamente tecnológicas para auxiliar na educação. Então a gente pode ver já um histórico de atuação nesse setor. E a possibilidade dele aumentar agora é maior. E é mais forte e seria claramente beneficial para a ilha.
Mas o que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer que ao invés do capital ser inserido numa lógica de dependência direta de commodities, pela troca de bens de produção industrializados que resultam, né, na falta de autossuficiência reprodutiva da economia, esse capital ele é colocado livremente no setor contábil líquido da ilha, né? Basicamente, no setor que o turismo desempenha algum papel, né? O dinheiro que vem do turismo ele é usado na manutenção do próprio setor, obviamente, né? Mas ele não gera, ele não vem em forma de produto, né? A forma que ele é apresentado, esse capital, é em forma de dinheiro, né? É um fator líquido contábil para ser investido em outras áreas, se possível, e se desejado. E isso pode ser um passo para, de novo, a independência e a autossuficiência da realidade econômica cubana. Um passo além. Mas, como sempre, também pode existir a dependência caso Cuba assim decida. Caso a decisão seja essa, então, beleza. É isso. Né? E pode existir a dependência. Claro, não é uma via direta e linear que segue sem contradições e principalmente segue um único caminho. Né? Podem existir passos para trás que sejam só passos para trás e não passos para trás para dar dois para frente depois. Mas a questão principal é que o acordo em questão que a gente está talvez idealizando ou pensando, né, refletindo sobre, ele não coage essa situação. Ele não obriga essa obrigação de dependência como foi feito historicamente com a ilha. E isso é importante. Tudo depende das ações concretas, da realidade objetiva que o setor econômico da ilha, que a Comissão Econômica e que o partido vão fazer diante desse capital líquido. No entanto, é importante a gente colocar isso também. A grande maioria das relações econômicas que vem da China... É importante a gente lembrar também, e é importante ressaltar isso, porque é algo que vai fazer diferença na análise, né? Grande parte das relações econômicas que advêm da China são relações de centro-periferia. E isso é um problema. É um problema da diplomacia internacionalista da China e dos camaradas do Partido Comunista Chinês. Né? Existem as trocas bilaterais, mas elas não são predominantes no contexto chinês. Até porque o mundo, né? Enfim, o mundo com quem troca é um mundo capitalista, enfim, contradições em geral dessa economia, dessa macroeconomia, da taxa cambial e do próprio socialismo de mercado que, enfim, existe na China e, enfim, você pode achar o que você quiser dele. Não estou aqui para causar discórdia entre camaradas, estou aqui para falar sobre Cuba, né? Então, mas é uma realidade concreta que a grande maioria das trocas existentes dentro da China na realidade macroeconômica para o mercado mundial são trocas de centro e periferia. É importante estar atento a esse problema, estar atento a essa contradição e, principalmente, se eu fosse da Comissão Econômica de Cuba, eu estaria muito atento a essa possibilidade de troca, para se tornar uma troca bilateral e não uma relação de centro-periferia, porque a relação de centro-periferia claramente advém de uma noção também de dependência. A questão do capital do turismo, que vai se tornar menos determinante na economia da ilha, caso tudo dê certo, né? Ele age da seguinte maneira. Os grandes problemas desse setor porque assim, é um setor problemático. O turismo é um setor problemático, principalmente se ele for o agente central da sua economia. E qual é o problema central? São três, na verdade. O primeiro é que ele é altamente volátil. Qualquer coisa afeta o turismo. Né? Ou seja, você está altamente dependente, por exemplo, da opinião mundial do seu país. Né? E a gente vive uma guerra narrativa. A gente vive uma guerra da verdade. Né? A mídia hegemônica do Bloco Atlântico, a mídia imperialista, comandada pelos Estados Unidos e pelos seus capachos, reproduz coisas absurdas sobre Cuba. E quando essa mentira, ou quando essa inverdade afeta a possibilidade do país se autoafirmar como um país disposto e aberto e seguro, aí então o turismo obviamente é afetado. Ele é altamente volátil por causa disso. E não só por isso. Né? A gente viu a crise do corona, por exemplo, que acabou com o turismo em todos os locais do mundo. Então, altamente volátil, altamente dependente de situações que não podem ser controladas. Né? E isso é importante, é um problema importante que precisa ser ressaltado. Né? Além disso, ele não se reproduz em termos econômicos, ou seja, ele tem uma alta manutenção para se manter. Ele precisa constantemente estar sendo mantido e precisa constantemente estar sendo
alvo de manutenções extensas para continuar operando da maneira que ele opera. Então a receita talvez não seja tão bruta quanto a gente imagina que ela seja. E, por último, ele é concentrado em tempos e espaços específicos. Novamente, quando eu falo tempo e espaço, já devem estar acostumados, porque eu sempre falo isso aqui. Tempo histórico, espaço geográfico. O que eu quero dizer com isso? Temporadas, tempo histórico, temporadas. Obviamente, a gente vai ter maior inserção de turismo na ilha quando tiver em momento de férias, né, quando tiver em alta temporada, e em locais designados e preparados, né, que volta na questão da alta manutenção. Né? A gente tem, por exemplo, a parte sul da ilha com muito pouco turismo, muito menos turismo do que a parte norte, que se trata das praias mais bonitas do Caribe, ali onde circulam os cruzeiros que vêm da Flórida, né, etc, etc, e Havana propriamente, enfim. A parte norte recebe muito mais turismo que a parte sul e pode causar um desenvolvimento desigual, né, econômico para a ilha. E isso é importante porque também é um problema do turismo, também é um problema desse setor do turismo. Outro problema que é preciso colocar sobre o turismo, mas não só sobre o turismo, sobre o setor de pessoas que trabalham no turismo é o seguinte. Quando eu fui para Cuba em 2019, os principais críticos do socialismo e de Cuba como um todo, do papel que Cuba representa na resistência ao imperialismo, eram pessoas que estavam em contato direto com o turismo. Por quê? Obviamente, essas pessoas têm contato direto com o mercado estrangeiro e com turistas, né? Com pessoas que vão para a ilha. Essas pessoas que vão para a ilha, normalmente, elas estão inseridas numa lógica onde elas estão com bastante capital para poderem gastar na ilha, onde elas falam o que elas bem entenderem sobre a realidade econômica que vive outros países. E, bom, a influência que sofre as pessoas que trabalham com turismo da opinião externa é muito mais forte do que de qualquer outro cidadão, né? E quanto a isso, não tem o menor problema. As pessoas têm a liberdade de expressão para falarem e para pensarem a forma que desejarem, a forma que cogitarem melhor estar arranjada a produção e a divisão de capital do seu país. Beleza. O problema disso tudo é que grande parte do setor estratégico de inteligência e sabotagem de outros países também se inserem, naturalmente, no setor de turismo. E é algo que eu vi com meus próprios olhos. Esse setor tem altas possibilidades de manutenção da economia, inclusive de paralisação, sabotagem e de pressão. Ou seja, um grupo que é constantemente alvo de inteligência, sabotagem e contra-revolução advinda de outros países externamente para dentro da ilha, normalmente não é uma boa ideia deixá-los com tamanho poder econômico, de interferência na economia e de interferência no mercado e na estabilidade, portanto, né, do país. Não é interessante e eu não deixaria. E creio que também faz parte da decisão de tirar do turismo toda essa importância central dentro da economia. Bom, para concluir esse vídeo, eu quero fazer algumas reflexões e deixar a pergunta, porque o que vai responder essa pergunta é o tempo e é a própria Comissão Econômica de Cuba. Né? Vamos ver como é que vão se desdobrar esses fatos, como é que vão apresentar essas contradições dentro da sociedade cubana e como elas vão ser combatidas pelo povo, pelo partido e pela Comissão Econômica. Vamos ver. O tempo nos dirá, mas aqui foram feitas algumas previsões econômicas e algumas análises conjunturais econômicas sobre esse novo acordo de trabalho, desse novo trabalho de correção, né, que vai existir a partir desse ano na ilha, que eu achei importante divulgar, que eu achei importante fazer uma análise mais econômica visando a luta de classes e o marxismo, principalmente, porque não é algo que a gente tem por aí. Né? Vamos lá, para as conclusões. Primeira conclusão é a seguinte: se Cuba quer mesmo tomar o caminho dessa autossuficiência e do desenvolvimento econômico, a primeira medida, eu creio, era essa. Esse passo para trás é o passo que deixa disponível para a ilha o poder de caminhar rumo à sua autossuficiência reprodutiva econômica. Esse é o primeiro passo.
Se ele vai ser um passo para trás, 2 passos para frente, 3 passos para frente, 10 passos para frente, ou um passo para trás e pronto, só o tempo vai dizer e as ações concretas da realidade que vai ser colocada diante desse novo acordo, né? Mas a possibilidade está aí. E é o seguinte, digo mais, se tem um exemplo melhor, um exemplo comparativo melhor para a gente tratar de autossuficiência reprodutiva econômica dentro de um local pequeno, escasso em recursos naturais, cercado por inimigos, eu desconheço um local melhor para a gente observar do que a Coreia Popular. Eu desconheço. A gente precisa olhar para os camaradas da Coreia quando a gente discute autossuficiência e reprodução econômica estável. A gente precisa olhar. Os camaradas da Coreia estão há 100 anos à frente no que tange a essa capacidade de resistência e de desenvolvimento econômico, de reprodução econômico, inserção dentro de um mercado de trocas e seguindo inclusive essa lógica que a gente já previu de inserção no comércio e nas trocas bilaterais com a China. Então, é sempre bom lembrar que a gente está analisando possibilidades diante de uma visão marxista, tendo em vista principalmente que Cuba passou por uma revolução e atualmente se encontra num setor pós-capitalista, organizacional da sua produção. Isso é importante a gente analisar sobre esse olhar, sobre um olhar marxista, sobre um olhar leninista. E é isso que a gente está fazendo. Como marxista-leninista, ou como como uma pessoa que acredita em Cuba, seja você marxista-leninista, seja você bolchevique-leninista, seja você anarquista, seja você o que for, se você acredita em Cuba e acredita na vitória dessa revolução popular, dessa revolução socialista, e no caminho que ela pode tomar para maior desenvolvimento e para resolução das suas contradições, então você, como eu, espera que esse plano dê certo. Que esse plano, que é um plano realista, que é um plano pé no chão, e que é um plano duro, que vai ser difícil a curto prazo, mas que abre possibilidades para essa ampliação da autossuficiência econômica. Você, assim como eu, acredita e deseja tudo de melhor para os camaradas de Cuba, para o povo de Cuba, para o partido e para a Comissão Econômica, porque a sorte não machuca, né? Não faz falta. Sempre é bom desejar boa sorte para os camaradas, porque vai ser um momento difícil mesmo. Vai ser um momento complicado a curto prazo e esperamos que esse passo atrás não seja somente um passo atrás, mas que ele seja um passo atrás para dar 10, 20, 100 passos para frente na resolução das contradições impostas pelo pós-capitalismo e pelo bloqueio econômico, pelo cerco que acontece contra a ilha, contra Cuba, contra o povo cubano, principalmente os civis cubanos. A gente deseja que esse seja um passo para aliviar as contradições tão agonizantes que perpassam qualquer país que exige respeito bilateral, que exige o fim da exploração e que exige que o imperialismo não toque em 1 centímetro de terra ou em uma mão de seu povo. Esperamos por uma Cuba livre, soberana, por uma Cuba autossuficiente. E esperamos, sinceramente, que essa tempestade passe logo. Eu sou Fidel. Viva Cuba!